Para piorar, o presidente angolano João Lourenço, durante o seu discurso, falou apenas da Frelimo e do MPLA como sendo forças que lutaram contra a colonização. 4 situações desagradáveis foram registradas neste 25 de abril. É o 25 de abril mais conturbado de todos os tempos. Afinal, são 50 anos das independências em África. Vale dizer que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que Portugal tem de pagar por todos os danos causados às suas anteriores colônias e tem de devolver tudo aquilo que foi roubado, tirado lá nas Áfricas. Em contrapartida, o presidente do Chega, André Ventura, diz que é uma traição a Portugal dizer que Portugal tem de pagar as suas colônias pelos danos da colonização. Por que razão é que o presidente angolano mencionou apenas a Frelimo e o MPLA e não falou dos outros partidos que também participaram da luta anticolonial? Ainda sobre o presidente angolano João Lourenço, angolanos manifestaram-se de frente à Assembleia Nacional e à Embaixada de Angola com cartazes como estes, chamando estes nomes ao atual governo angolano. E para terminar, em França, Macron avisa a Europa e dá também já uma lição para os países africanos em relação à atual situação da França. Macron diz que hoje em dia a Europa já é mortal. Estamos ameaçados, não somos tão fortes como éramos antigamente. E deixou algumas lições e deixou algumas dicas para os países africanos. Portanto, fica aqui, meu irmão, até o final do vídeo para não perderes nenhum tópico. E o mais importante, faz like, o teu like é importantíssimo para que o canal continue a crescer. E o mais importante, se gostavas de receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos no mundo, análise do principal tópico, vídeo, áudio ou texto sobre economia, geopolítica, desenvolvimento pessoal, descontos em todos os meus livros, um encontro mensal para discutirmos as nossas dores de economia, negócio, desenvolvimento pessoal, vida pessoal e nossas sociedades, descontos na Cérebros Editora e em todos os meus cursos, por apenas 1000 kwanzas mês ou 3 euros mês. Clica no primeiro link que eu vou falar contigo pessoalmente sobre as formas de pagamento e muito mais. E se gostavas de ler pelo menos um dos meus livros, esses aqui, pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, Liga o Cérebro, que eu envio o livro para ti onde quer que tu estejas, ou podes comprar a partir da Amazon, os links estão aqui na descrição. Subscreva no canal e ativa o sininho de notificações para não perderes nenhum vídeo. Ora, vejamos, quando o presidente angolano, ao mencionar apenas a Frelimo e o MPLA como sendo forças que lutaram contra a independência, e dizer também que depois da independência Angola lutou contra o sistema apartheid e com alguns indivíduos internos que eram protegidos pelo apartheid, ou seja, a UNITA, não é, que era apoiada pela África do Sul, aqui nas entrelinhas, diz que o presidente angolano terá sido protegido pelo sistema apartheid. E depois não menciona a FNLA, não menciona a UNITA como sendo participantes da luta anticolonial. Portanto, este é um sinal de que a nossa história ainda, ou seja, o processo de reconciliação e o processo de transcrição, de reescrição da nossa história, segundo cada parágrafo livre de toda a influência partidária, ainda não está claro, ou seja, a nossa história ainda não está contada. Atenção que Portugal conhece melhor a nossa história do que nós mesmos. Nossa história desde 75 até hoje, Portugal conhece melhor. Portugal sabe muito bem que estiveram lá a FNLA, estiveram a UNITA, estiveram a MPLA, esteve a apartheid, esteve ali a Cuba, a Rússia. Portugal sabe. Africanos saem dos países africanos, saem de Moçambique, da Angola, para estudar em Portugal, História da África, em mestrado, doutoramento. Africanos estudam doutoramento sobre a História da África em Portugal, ou seja, a história recente da África, da Angola em particular e Moçambique, os portugueses conhecem melhor, porque nas universidades e bibliotecas portuguesas estão lá os livros que contam a real história da Angola. Eu não sei se foi intencional, se foi para apagar o papel da UNITA, da FNLA, ou se foi por esquecimento, que de facto esses nomes não fizeram parte do discurso. Mas não fica bem para a nossa história quando alguns elementos são apagados, não são mencionados, porque a comemoração do 5 de Abril é a celebração da unidade, da paz, da reconciliação, do perdão. Okay? Se o 25 de Abril começou em África, era para os africanos comemorarem com os portugueses. E quando nós, já agora para Portugal, quando o presidente de Portugal diz que temos de pedir desculpas, temos que pagar pelos erros da colonização, temos que devolver o que tiramos da África, o que é evidente, porque o processo de colonização não foi a carinhos, foi a chibatadas, okay? Foi muito doloroso para os africanos. Quando o presidente de Portugal diz que temos que pedir perdão, e o presidente do Chega, André Ventura, diz que não, eu me orgulho pela nossa história, o presidente Marcelo, é uma traição da nossa história.
Ok, vale lembrar que André Ventura ainda está no processo de campanha, ok? André Ventura é conservador, é nacionalista. Não se sabe até que ponto é que André Ventura está a falar somente para o eleitorado português, até porque também há uma previsão de que o atual governo português possa não chegar até o final do ano. E se não chegar, André Ventura, claramente André Ventura está muito próximo de tomar governo. Logo, esse discurso alimentam o Chega, trazem para o Chega mais militantes, é bom para o Chega, mas não é bom para a história de reconciliação entre dois povos. Logo, entende-se, vindo do presidente do Chega, esse discurso, porque ele ainda está em campanha eleitoral, está a perspectivar as próximas eleições, ok? Só não se sabe qual é a história que o Chega escreve em relação ao verdadeiro significado da colonização. Se é mesmo este que defende na arte pública ou se de facto o Chega sabe que de facto Portugal, sim, tem que devolver, tem que pagar, tem que pedir perdão, tem que redimir-se pelos erros cometidos durante a colonização. Portanto, em relação ao presidente do Chega, do presidente Chega ao André Ventura, eu vou entendendo o seu discurso em função do que se perspectiva nos próximos meses em Portugal. João Lourenço foi recebido com manifestantes angolanos, tanto a nível da embaixada como no consulado. Portanto, esses angolanos não vieram dizer ao presidente João Lourenço que você é ditador, não? Mas se vieram dizer aos portugueses, às outras entidades que lá estiveram, de que em Angola passa-se isso, ok? Porque o presidente angolano sabe muito bem como é que os angolanos, alguns angolanos, o olham a partir da diáspora, ok? Portanto, manifestação é um direito, é um sinal de liberdade, é um sinal de democracia, ok? Portanto, e Angola defende liberdade de expressão, direito à manifestação, portanto, é um direito que os angolanos diferentes, que pensam diferente, foram manifestar o que é que acham em relação ao atual governo. Mas esta manifestação mancha sim o nome do presidente angolano a nível internacional, portanto, esses senhores, vários, irão olhar, viram os cartazes, Portugal, Brasil, Moçambique, São Tomé, portanto, viram os cartazes e disseram, epá, então em Angola passa-se isso, e claramente mancha o nome do presidente angolano, e eu não sei se vai dizer alguma coisa em relação a esta recepção, acho que não vai dizer, porque é alguma coisa que não lhe abona, mas é uma administração de democracia, de liberdade de expressão, e que os angolanos, tanto em Angola, em Portugal, onde quer que estejam, têm o direito de dizer o que acham, o que pensam do atual governo. É uma forma também de ajudar o governo a mudar em relação a alguns aspectos, porque há situações que só são resolvidas quando nós choramos. Ponto. Quanto à França, portanto, o presidente Macron disse que a Europa já não é gigante, agora é imortal, já não é imortal, ok? Já lá se foi o tempo em que a nossa segurança era entregue aos americanos, já lá se foi o tempo em que a nossa hegemonia era entregue aos demais, portanto, hoje a Europa tem de apostar fortemente na inteligência artificial, de apostar fortemente no seu rearmamento, de apostar fortemente na transformação digital. Hoje a Europa tem de apostar seriamente na transição ecológica. Portanto, está a dizer aos países africanos que o caminho é esse. Se nós europeus, que já estamos nesses níveis, nesses pilares aqui, já estamos aproximadamente 70%, vocês, África, o caminho agora é esse. Inteligência artificial, rearmamento, transformação digital e transição ecológica. E atenção que se a Europa viajar completamente para a transição ecológica a 100%, a África morre, porque quem consome os produtos africanos, petróleo, diamante, ferro, são os europeus, claramente, hoje para Angola, a China é o seu maior importador, mas se a Europa parar de consumir produtos extraídos nos subsolos africanos, abraçar completamente a transição ecológica, a África morre. Logo, aqui Macron já está a dizer aos africanos que o caminho é esse, é uma lição para nós, porque se nós não fizermos o que a Europa fez e está a fazer agora, continuaremos a permanecer na cauda do mundo e continuaremos a sermos chamados como sendo países do terceiro mundo, o que não é verdade, mas pode ser verdade, continuar a ser verdade, se nós também continuarmos a observar a Europa como sendo os grandes e nós como sendo os pequenos, e continuar a depender da Europa para nos comprarem, para nos ensinarem e muito mais. Família, muito obrigado por acompanhar até esse momento, faz um like, subscreva, estamos juntos e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.